Importante mencionar que antes do juiz tomar essa decisão, é importante que ele chame tanto o Ministério Público quanto o sentenciado para ouvir as suas versões. Então, isso vem a trazer à tona as questões constitucionais de ampla defesa e contraditório, ou seja, antes de revogar, ele tem que escutar as justificativas, o porquê. Então, vamos supor que o sentenciado ele tinha o compromisso de comparecer periodicamente ao juízo para justificar as suas atividades e não o fez por um período de 3 meses. Antes do juiz simplesmente revogar, que é uma causa de revogação facultativa, o juiz vai chamar esse sentenciado e vai perguntar o porquê que ele não compareceu. E nas suas justificativas ele vai dizer que estava em coma, por exemplo, obviamente comprovando essa situação. Nesse caso, o juiz provavelmente não vai vir a revogar. Então essa ampla defesa, esse contraditório, ele é importante, ele é constitucional, é um direito que todos nós temos e o juiz tem que vir a respeitar até mesmo no momento da revogação do sursi. O Ministério Público, por sua vez, também vai dar a sua opinião, vai dar o seu parecer. Diante dessas posições do sentenciado do Ministério Público, o juiz vem a decidir sobre a revogação. No caso de revogação facultativa, ele resolvendo em não revogar o benefício, aceitou as explicações ou acha que ainda é conveniente manter o sursi e não aplicar uma pena privativa de liberdade, mesmo que seja em regime aberto, o juiz ele deve fazer algumas coisas, não simplesmente não revogar e segue a vida. Ele vai chamar o sentenciado, ele vai vir a advertir o sentenciado. Então, ele vai vir a chamar a atenção do sentenciado em razão do descumprimento daqueles requisitos que foi feito. E ainda, ele pode vir a exacerbar as condições e ainda prorrogar o período de prova. Então, ele vai chamar o sentenciado no gabinete, vai dar lá o puxão de orelha, vai dar uma advertência, vai dizer que antes ele não podia ir em determinados locais, agora ele tem que estar às 20 horas em casa, vai colocar mais uma condição, que é o horário de estar na residência. E ainda, o período de prova dele, que era 3 anos, agora passou para 4 anos. Então, ele vai chamar a atenção, exacerbar as condições e prorrogar esse período de prova, certo? No sursi, por ser a última tentativa, a última forma de cumprir a pena que não seja privada da liberdade, tem esses requisitos exigidos em caso de descumprimento. No entanto, se o juiz nessa decisão perceber que é causa de revogação ou nas questões de revogação obrigatória, independentemente do momento em que aconteceu, as circunstâncias que são causa de revogação, o sentenciado deverá cumprir integralmente a pena da sentença. Aquela pena privativa de liberdade colocada na sentença, que é inferior a 2 anos, sursi simples e sursi especial, se a pessoa estiver no período de prova, independente em qual momento do período de prova que ela estiver, se ela descumprir algumas condições, seja facultativas ou seja das obrigatórias, da facultativa o juiz decide revogar e das obrigatórias revoga-se assim, a pessoa terá que cumprir integralmente a pena. Então, nas causas de revogação, quando vai revogar o sursi, é como se o juiz tirasse o processo de execução da gaveta, abrisse e dissesse, vamos lá ver quanto tempo de pena tu vai ter que cumprir. Não se desconta. Por isso que a pena restritiva de direito ela é considerada mais benéfica. Porque na restritiva de direito, respeitando o saldo de 30 dias, o apenado terá que cumprir só o restante da pena. Então, supor que ele tem uma pena restritiva de direito de 4 anos, ele cumpriu 2 anos, teve que revogar a restritiva, somente 2 anos ele vai ficar na privativa de liberdade. No sursi, ele tinha uma pena de 2 anos, pegou lá 4 anos de período de prova, estava no 3º ano do período de prova, descumpriu uma das condições, quanto tempo de pena privativa de liberdade ele vai ter que cumprir? A da sentença, 2 anos. Então, ele terá que cumprir integralmente a pena da sentença. Não é integralmente o período de prova. O período de prova era um período que ele tinha que ficar na moleza, entre aspas, mas na moleza provando ser merecedor do benefício. Agora, se ele traiu a confiança do juiz, não foi merecedor do benefício, ele terá que cumprir a pena. Qual é a pena? Aquela da sentença. Integralmente, sem desconto. Por isso que a restritiva é indicada primeiro e depois os sursis, certo? Então, nós vamos ver essas causas de revogação, pode ser obrigatória e facultativa, mas quando revogado, cumpre-se integralmente a pena. E quando facultativo, o juiz decidindo por manter, tem que exacerbar as condições, aumentar o período de prova e ainda dar a advertência. No entanto, existem algumas situações onde nós vamos ver referente ao período de prova. Vamos supor que eu estou no meu período de prova e houve aí um processo contra um crime ou contravenção que eu cometi. A gente sabe que condenação por crime doloso causa revogação obrigatória.
Condenação por crime culposo ou por contravenção penal, causa de revogação facultativa. Mas aqui nós estamos falando o seguinte, não houve ainda uma condenação. Eu estou no meu período de prova e está rolando o processo. E termino o meu período de prova e esse processo não findou. O que acontece? Aí nós vamos ter a prorrogação do período de prova, ou seja, o período de prova vai se estender. Eu cheguei nos 4 anos, aquele processo que eu estou respondendo não chegou a um trânsito em julgado, não chegou a uma condenação e nem uma absolvição, eu vou prorrogar esse período de prova. Por que eu prorrogo? Porque condenação por crime ou contravenção é causa obrigatória e facultativa do sursi. Então, se a gente for processado por outro crime ou contravenção, automaticamente se prorroga o período de prova. Está no parágrafo 2º do artigo 81. Chegou o final do período de prova e eu não tive a resposta desse segundo processo, esse período de prova será prorrogado, certo? E aí eu tenho que esperar nessa prorrogação o que vai acontecer. Dessa prorrogação, eu não fico sujeito às condições impostas. Então eu fico só de stand-by, eu fico esperando, eu não preciso avisar o juiz se eu sair da comarca, eu não preciso cumprir as condições. No entanto, eu tenho que esperar a decisão do segundo processo. Se desse segundo processo eu for condenado, é causa de revogação do sursi, do crime 1. Ou seja, eu tenho que esperar o resultado final do novo processo para saber se haverá uma prorrogação, ou se haverá uma absolvição ou uma condenação. Se houver uma absolvição, extinta está minha burilidade. Extinta, acabou, não tenho mais o que fazer. Agora, se eu tiver uma